As três idades da vida interior. Tomo 1, primeira parte, páginas de 187. Como conhecer nosso defeito dominante? É evidente, em primeiro lugar, o quanto é importante conhecê-lo bem e não nos iludirmos a esse respeito. Isso é ainda mais necessário porque nosso adversário, o inimigo de nossas almas, conhece-o perfeitamente e usa desse defeito para trazer inquietação a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. No castelo de nossa vida interior, defendido por várias virtudes, o defeito dominante é o ponto fraco que nem as virtudes teologais, nem as virtudes morais conseguem proteger. O inimigo das almas procura em cada um de nós esse ponto vulnerável e facilmente o encontra. Por isso, nós também devemos conhecê-lo. Como? Isso é relativamente fácil para os principiantes, se forem sinceros. Mas com o tempo, o defeito dominante não se revela tão claramente. Ele tenta se ocultar e disfarçar-se de virtude. O orgulho pode se disfarçar de grandeza de espírito, e a timidez pode vestir-se com a aparência de humildade. No entanto, é absolutamente essencial que o conheçamos bem, pois se não o conhecermos, não poderemos combatê-lo. E se não o combatemos, nossa vida interior está condenada. Para descobri-lo, a primeira coisa é pedir luz a Deus. Faze-me conhecer, Senhor, os obstáculos que, consciente ou inconscientemente, coloco diante da ação da Tua graça em mim. Concede-me então a graça de removê-los, e se eu for negligente nisso, remove-os Tu mesmo, mesmo que isso me cause sofrimento. Depois de pedir sinceramente a Deus que nos ilumine, é necessário examinarmos-nos com seriedade. Como fazer isso? Perguntando-nos: para onde se dirigem minhas preocupações habituais ao acordar pela manhã e quando estou sozinho? Qual é o foco de meus pensamentos e desejos? Não devemos esquecer que o defeito dominante, que se ergue como o chefe das outras paixões, assume a aparência de virtude e, se não for combatido, pode nos conduzir à impenitência. Judas foi levado a isso pela avareza, que ele nem soube nem quis dominar e que o arrastou como um furacão que lança o navio contra os rochedos da costa. Para conhecer o defeito dominante, devemos nos perguntar: qual é geralmente a causa de minhas tristezas e alegrias? Qual é o motivo comum de minhas ações? A origem habitual de meus pecados? Não de uma ou outra falta acidental, mas dos pecados habituais que criam em mim uma resistência à graça, especialmente se esse estado é permanente e me leva a negligenciar os exercícios de piedade. Por que razão minha alma resiste a voltar ao bem? Também devemos nos perguntar: o que meu diretor espiritual pensa sobre isso? Qual é, em sua opinião, meu defeito dominante? Ele é um juiz melhor do que eu. Ninguém é um bom juiz em sua própria causa, pois o amor próprio nos engana. Muitas vezes, nosso diretor espiritual já identificou esse defeito antes mesmo de nós. Talvez tenha tentado nos falar sobre isso em várias ocasiões. Nós o escutamos ou tentamos nos justificar. A desculpa está sempre pronta, porque o defeito dominante desperta facilmente todas as outras paixões e as dirige como um senhor que elas prontamente obedecem. Assim, o amor próprio ferido logo desperta a ironia, a ira e a impaciência. Além disso, se esse defeito criou raízes profundas, ele sente uma repulsa particular em ser desmascarado e combatido, pois deseja reinar em nós. E chega a tal ponto, às vezes, que quando alguém nos acusa desse defeito, respondemos: posso ter outros defeitos, mas este, nunca. Notas explicativas. 1. Defeito dominante. Refere-se à principal fraqueza ou pecado que uma pessoa possui, o qual influencia suas ações e comportamento de maneira predominante. 2. Virtudes teologais. Na teologia cristã são a fé, a esperança e a caridade. 3. Virtudes morais referem-se às virtudes que regulam o comportamento humano, como a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. 4. Impenitência, estado em que a pessoa não se arrepende de seus pecados, mesmo diante de suas consequências. Como reconhecer a paixão dominante? Podemos também reconhecer nossa paixão dominante pelas tentações que o inimigo suscita com mais frequência em nossa alma, pois ele nos ataca especialmente em nosso ponto fraco. Além disso, nos momentos de verdadeiro fervor, as inspirações do Espírito Santo nos solicitam que façamos sacrifícios nessa área. Se recorrermos a esses meios de discernimento com sinceridade, será fácil identificar esse inimigo interior que carregamos conosco e que nos torna seus escravos. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, diz Jesus, através de São João. É como uma prisão interior que levamos conosco aonde quer que vamos.
Com toda a nossa alma, devemos lutar para afastá-la. Seria uma grande bênção encontrar um santo que nos dissesse: este é o teu defeito dominante, e esta é a tua principal qualidade que deves cultivar generosamente para alcançar a união com Deus. Foi assim que nosso Senhor chamou os jovens apóstolos Tiago e João de Boanerges, filhos do trovão, quando eles queriam invocar fogo do céu sobre uma aldeia que se recusou a recebê-los. Em São Lucas lemos: e Jesus lhes respondeu: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Na escola do Divino Salvador, os filhos do trovão tornaram-se mansos, a tal ponto que no fim de sua vida, São João Evangelista só sabia dizer uma coisa: filhinhos, amem-se uns aos outros. 1 João 2, 18, 23. E quando lhe perguntavam por que ele repetia tanto essa frase, ele respondia: esse é o mandamento do Senhor, e se vocês o cumprirem, será o suficiente. João não perdeu seu ardor nem sua sede de justiça, mas esse zelo foi espiritualizado e agora era acompanhado de grande mansidão. Combater o defeito dominante é absolutamente necessário combatê-lo, pois ele é nosso principal inimigo interior. E quando vencido, as tentações deixam de ser perigosas, tornando-se oportunidades de progresso espiritual. No entanto, esse defeito fundamental não será vencido sem que tenhamos feito um verdadeiro progresso na piedade e na vida interior, nem sem que a alma tenha alcançado um fervor de vontade sério e estável. Esse fervor é aquela prontidão em servir a Deus que, segundo Santo Tomás, é a essência da verdadeira devoção. Para esse combate espiritual, é essencial recorrer a 3 meios fundamentais: a oração, o exame de consciência e a penitência. A oração sincera. Faz-me conhecer, Senhor, o principal obstáculo à minha santificação, aquilo que me impede de aproveitar plenamente as graças e até mesmo as dificuldades externas que seriam grandemente proveitosas para a minha alma, se, quando surgissem, eu soubesse recorrer a Ti. Os santos, como São Luís Bertrand, pediam ainda mais: aqui queima, Senhor, aqui corta, para que na eternidade me perdoes. O beato Nicolau de Fleury também rezava: tira de mim, Senhor, tudo o que me afasta de Ti. Concede-me tudo que me aproxima de Ti. Toma-me e entrega-me todo a Ti. Essa oração, no entanto, não nos dispensa do exame de consciência. Ao contrário, ela nos conduz a ele. E como dizia Santo Inácio, seria proveitoso, especialmente para os principiantes, registrar semanalmente as vezes em que cedemos ao defeito dominante. Embora seja fácil zombar desse método, é muito mais difícil praticá-lo com proveito. Se somos tão diligentes em anotar entradas e saídas de dinheiro, quanto mais nos beneficiaria registrar as perdas e ganhos espirituais, que têm valor eterno. Por fim, é muito importante impor a nós mesmos uma penitência ou sanção sempre que recairmos nesse defeito. Essa penitência pode ser uma oração, um momento de silêncio, uma mortificação interna ou externa. Ela serviria como reparação pela falta cometida e como satisfação pela pena devida. Ao mesmo tempo, isso nos faria estar mais atentos para evitar futuras recaídas. Notas explicativas. Paixão dominante refere-se ao defeito ou tendência que mais afeta uma pessoa, frequentemente causando-lhe tentações e dificuldades espirituais. 2. Boanerges, termo bíblico que significa filhos do trovão, usado por Jesus para se referir aos apóstolos Tiago e João, destacando seu temperamento impetuoso. Fervor de vontade, em termos espirituais, refere-se à prontidão e ao entusiasmo sincero em servir a Deus com determinação. 4. Penitência, a prática de atos de arrependimento ou mortificação que buscam reparar as falhas cometidas e fortalecer a disciplina espiritual. Combater o defeito dominante e buscar a perfeição. Muitos se corrigiram do hábito de proferir maldições, impondo a si mesmos a obrigação de dar uma esmola cada vez, como forma de reparação. Antes de conseguirmos vencer nosso defeito dominante, nossas virtudes frequentemente são mais boas inclinações naturais do que verdadeiras e sólidas virtudes. Antes dessa vitória, a fonte das graças ainda não flui abundantemente sobre nossas almas, pois ainda estamos muito focados em nós mesmos e não vivemos plenamente em Deus. É necessário também vencer a covardia que nos faz pensar que nunca seremos capazes de erradicar nossa paixão dominante. Com a graça de Deus, seremos capazes de superá-la, porque, como diz o Concílio de Trento, seção 6, capítulo 2, citando Santo Agostinho, Deus nunca nos manda algo impossível.
Antes, ao nos impor seus preceitos, ele nos ordena fazer o que podemos e pedir a graça que nos ajude naquilo que não conseguimos. Disse que, nesse contexto, o combate espiritual é mais importante que a vitória, pois se nos esquivarmos dessa luta, renunciamos à vida interior e ao caminho para a perfeição. Nunca devemos fazer as pazes com nossos defeitos. Jamais devemos acreditar em nosso inimigo quando ele tenta nos convencer de que essa luta só é apropriada para os santos, para alcançar os níveis mais elevados de santidade. A verdade é que, sem essa luta perseverante e eficaz, nossa alma não pode sinceramente aspirar à perfeição cristã, para a qual o supremo mandamento da caridade nos chama a buscar. Esse mandamento não tem limites. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Sem essa luta, não há alegria interior nem paz, pois a paz, que é a tranquilidade da ordem, nasce do espírito de sacrifício. Somente o sacrifício nos estabiliza interiormente, eliminando tudo o que há de desordenado em nós. Assim, a caridade, o amor a Deus e as almas em Deus, triunfa sobre o defeito dominante, e essa virtude ocupa o primeiro lugar em nossa alma, reinando nela de forma eficaz. A mortificação, que faz desaparecer nosso defeito principal, nos liberta, assegurando o predomínio de nossas boas qualidades naturais e atraindo a graça divina sobre nossa alma. Desse modo, aos poucos, nos tornamos nós mesmos, ou seja, passamos a nos possuir sobrenaturalmente, expulsando nossos defeitos. Não se trata de copiar servilmente as qualidades de outras pessoas, nem de nos submeter a um molde uniforme, idêntico para todos. A personalidade humana é muito variada e única, como as folhas de uma árvore, que nunca são iguais. No entanto, também não devemos nos tornar escravos do nosso próprio temperamento, mas transformá-lo conservando o que há de bom e útil nele. Nosso caráter deve refletir, dentro do nosso temperamento, as virtudes adquiridas e infusas, sobretudo as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Quando isso é alcançado, em vez de referirmos tudo a nós mesmos, como acontecia enquanto o defeito dominante dominava nossa alma, passamos a direcionar tudo a Deus, a pensar quase constantemente nele e a viver somente para ele, influenciando todos aqueles com quem entramos em contato a também se voltarem para Deus. Notas explicativas. Defeito dominante. Refere-se à falha ou fraqueza moral que mais influencia negativamente uma pessoa, afetando seu comportamento e vida espiritual. 2. Concílio de Trento, Concílio Ecumênico da Igreja Católica, 1545-1563, que tratou de importantes questões teológicas e disciplinadoras, especialmente como resposta à Reforma Protestante. 3. Virtudes teologais. São 3 virtudes infusas diretamente por Deus na alma: fé, esperança e caridade. Elas orientam o relacionamento humano com o divino. Nota: para um melhor autoconhecimento, é útil variar o exame de consciência. Às vezes, deve-se realizá-lo seguindo os mandamentos de Deus e da Igreja. Em outras ocasiões, seguindo a ordem das virtudes teologais e morais. Também pode-se examinar os pecados que se opõem a essas diferentes virtudes, como indicado nos 2 resumos abaixo. Amor desordenado de si mesmo. Soberba. Em relação a si mesmo, vaidade, da qual surgem desobediência, ostentação, hipocrisia, disputas, rivalidade, discórdia, apego a novidades, teimosia, preguiça espiritual, assídia, aversão às coisas espirituais, da qual provém malícia, rancor, covardia, desânimo, torpor espiritual, esquecimento dos preceitos, curiosidade por coisas proibidas. Em relação ao próximo, inveja, da qual procedem ódio, maledicência, calúnia, alegria com o mal do outro, tristeza com o bem alheio. Ira, da qual derivam disputas, violências, injúrias, gritos, blasfêmias. Concupiscência, dos olhos, avareza, que gera deslealdade, fraude, atos infames, perjúrio, inquietação, amargura e endurecimento do coração. 2 da carne, gula, que provoca brincadeiras inoportunas, palhaçadas, impureza, conversas insensatas, estupidez. Luxúria, que dá origem a cegueira espiritual, imprudência, precipitação, inconstância, amor excessivo a si mesmo até o ponto de odiar a Deus, apego à vida a ponto de perder a esperança na vida eterna. Virtudes. Teologais, caridade para com Deus e como dom de sabedoria para com o próximo, expressa em misericórdia. Esperança, confiança, abandono em Deus e o dom do temor que se opõe à presunção. Fé, espírito de fé e os dons da inteligência e da ciência. B. Cardiácia,
Prudência, docilidade aos bons conselhos e o dom do conselho. Justiça e virtudes associadas, como religião, dom de piedade, penitência, piedade filial, obediência, gratidão, veracidade, fidelidade, generosidade. Fortaleza, dom da fortaleza, magnanimidade, paciência, perseverança. Temperança, sobriedade e castidade, com mansidão e humildade. Vícios contrários. Caridade, aversão às coisas espirituais, inveja, discórdia, escândalo, esperança, presunção, desespero, fé, infidelidade, blasfêmia, cegueira, ignorância culposa. Cardeais, prudência, imprudência, negligência, astúcia, prudência carnal. Justiça, injustiça, impiedade, superstição, hipocrisia, mentira. Fortaleza, audácia temerária, covardia, pusilanimidade. Temperança, intemperança, luxúria, ira, orgulho, curiosidade excessiva. Notas explicativas. 1. Exame de consciência. Uma prática espiritual em que a pessoa reflete sobre seus pensamentos, ações e intenções à luz dos mandamentos e virtudes, buscando reconhecer falhas e áreas para crescimento espiritual. 2. Virtudes teologais. São as virtudes infundidas por Deus, fé, esperança e caridade, que orientam o relacionamento do ser humano com o divino. 3. Virtudes cardeais. São as 4 virtudes principais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, que regulam o comportamento humano em relação ao bem moral. 4. Concupiscência. O termo teológico refere-se ao desejo desordenado por prazeres terrenos, especialmente os que envolvem os sentidos, visão, carne. Soberba, também chamada de orgulho, é o pecado de se valorizar excessivamente, muitas vezes em detrimento dos outros e de Deus. As paixões, que devem ser controladas. Não se pode conceber a vida interior sem uma luta contra si mesmo, com o objetivo de controlar e disciplinar as próprias paixões, de modo a permitir que a luz da razão e ainda mais a da fé infundida e da prudência cristã guiem os movimentos de nossa sensibilidade. A expressão disciplinar a sensibilidade tem mais importância do que muitos imaginam. Nossa sensibilidade deve ser submetida a uma disciplina rigorosa, como a de um aluno cuja educação está sob nossa responsabilidade. Vamos então falar sobre as paixões. Para uma análise ordenada, vamos considerá-las sob 3 aspectos: psicológico, moral e propriamente ascético, tendo Santo Tomás como nosso guia. As paixões do ponto de vista psicológico. Santo Tomás, seguindo Aristóteles e São João Damasceno, define a paixão como um movimento do apetite sensitivo que surge da percepção de um bem sensível ou de um mal, acompanhado por uma reação física no corpo, como os batimentos acelerados do coração. Quando se diz que a paixão é um movimento do apetite sensitivo, que é comum tanto aos seres humanos quanto aos animais, distingue-se a paixão dos movimentos da vontade espiritual, que é chamada de apetite racional. Além disso, não se deve confundir o movimento do apetite sensitivo com a resposta física que o acompanha, como os batimentos cardíacos. Esses movimentos do apetite sensitivo, ou paixões, também estão presentes nos animais. Por exemplo, um animal sente desejo por comida, e essa paixão pode se manifestar de maneira mansa, como em uma pomba, ou de forma violenta, como em um tigre ou leão. Santo Tomás, seguindo Aristóteles, distinguiu e classificou as paixões de maneira profunda. Ele primeiramente distingue o apetite concupiscível, que nos inclina a buscar o bem sensível e agradável, e a evitar o mal que nos prejudica, do apetite irascível, que nos move a superar obstáculos e alcançar um bem difícil. Em algumas pessoas e animais, predomina o apetite irascível, em outros, o concupiscível. No apetite concupiscível, em relação ao bem que nos atrai, distinguem-se 3 paixões: o amor por esse bem, seja ele presente ou ausente, o desejo por ele, enquanto está ausente, e o prazer quando está presente. Esses movimentos podem ser observados em animais, por exemplo, quando lhes damos ou retiramos comida. Por outro lado, em relação ao mal que devemos evitar, no apetite concupiscível existem as paixões de ódio, aversão e tristeza. Por exemplo, um cordeiro foge instintivamente de um lobo. No apetite irascível, em relação a um bem difícil de ser alcançado, temos 2 paixões, a esperança e o desânimo, dependendo de julgarmos se esse bem é acessível ou não. Neste mesmo apetite, em relação ao mal que queremos evitar, encontramos a coragem e o medo, de acordo com a facilidade ou dificuldade de afastar esse mal. Por fim, há a ira, quando se trata de um mal presente que queremos repelir ou de uma ofensa da qual buscamos vingança.
Na vontade espiritual também existem movimentos análogos de amor, desejo, alegria, esperança, etc. Mas esses são de natureza imaterial. Enquanto isso, a paixão está sempre acompanhada por uma reação corporal, pois o apetite sensitivo está sempre ligado a um órgão sensorial. Entre todas as paixões, a primeira, e que serve de base para todas as outras, é o amor sensitivo. Por exemplo, nos animais, é o amor pela comida que precisam. Deste amor nascem o desejo, a alegria, a esperança, a coragem, ou por oposição, o ódio pelo que os contraria, a aversão, a tristeza, o desespero, o medo e a ira. Compreende-se assim que a paixão, como definida, nem sempre é intensa ou dominadora. Contudo, muitos autores modernos usam o termo paixão para se referir aos movimentos mais intensos da sensibilidade, enquanto reservam o termo emoção para aqueles menos violentos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.